Você não perde porque é fraco. Você perde porque joga um jogo que não entende. O mundo não é movido por justiça, nem por esforço, muito menos por boas intenções. Ele é movido por estratégia, percepção e poder, enquanto a maioria acorda todos os dias acreditando que está no controle da própria vida. Poucos entendem que estão apenas reagindo a decisões tomadas muito antes por pessoas que enxergam o tabuleiro de cima. Este vídeo não é sobre motivação, é sobre lucidez. É sobre acordar para a realidade que opera por trás das aparências que te ensinaram a aceitar. Este conteúdo não é confortável. Ele não foi feito para agradar, nem para te fazer sentir melhor consigo mesmo. Ele foi feito para te tornar consciente. E consciência dói, porque quando você entende como o jogo funciona, você percebe que foi manipulado mais vezes do que imagina. No trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, nos negócios, até nas pequenas decisões do dia a dia. A pergunta não é se o jogo existe. A pergunta é se você vai continuar fingindo que não vê. Pessoas não competem por dinheiro. Dinheiro é apenas um símbolo. O que as pessoas realmente disputam é influência, status e controle emocional. Quem controla como é visto, controla as reações dos outros. Quem controla o tempo certo de agir, domina quem age por impulso. Quem entende como o medo funciona nunca mais é refém dele. Existe uma lógica invisível, regendo cada subida, cada queda, cada traição e cada aliança. E essa lógica raramente é ensinada de forma direta. A moral ensina como o mundo deveria ser. A estratégia revela como ele realmente é. Essa diferença muda tudo. A maioria vive presa ao que acredita ser certo. Poucos vivem atentos ao que funciona. E entre esses dois mundos, existe um abismo, onde carreiras são destruídas, reputações são construídas, e destinos são reescritos sem espetáculo, sem plateia, sem aviso. É nesse espaço silencioso que as decisões mais perigosas acontecem. Nada aqui é sobre se tornar alguém cruel. Tudo é sobre deixar de ser ingênuo. Existe uma diferença enorme entre maldade e clareza. A clareza protege, a ingenuidade expõe. Quando você aprende a observar padrões, intenções e movimentos antes que eles se tornem óbvios, você para de reagir e começa a antecipar. E quem antecipa raramente perde. O jogo não favorece os mais fortes, ele favorece os mais atentos. O que você vai ouvir aqui não está nos livros de escola, não está nas frases prontas de redes sociais, não está nos discursos sobre merecimento, está nas decisões que mudam hierarquias, nos acordos que nunca são anunciados em público, nas quedas que parecem acidentais, mas jamais são. Durante séculos, essas regras circularam apenas entre líderes, conselheiros, governantes e estrategistas. Hoje elas continuam existindo, a diferença é que você finalmente vai enxergá-las. Talvez você sinta a resistência. É normal. A mente humana prefere o conforto da ilusão, a tensão da verdade, mas existe um preço por viver sem enxergar o jogo. Esse preço é pago em frustração, em cansaço emocional, em sensação de injustiça constante, em sentir que sempre está atrás, mesmo fazendo tudo certo. A realidade não recompensa a intenção, ela recompensa entendimento. A partir de agora, você tem duas escolhas: usar esse conhecimento para se proteger dos jogos ocultos, ou continuar sendo uma peça previsível no tabuleiro de alguém que vê mais longe. Nada do que vem a seguir é obrigatório, mas depois que você aprende a enxergar, não consegue mais fingir que não sabe. E é exatamente nesse ponto que nascem as pessoas que deixam de ser controladas. Regra 1. Reputação vale mais do que esforço. O que as pessoas acreditam sobre você pesa mais do que tudo o que você realmente faz. Muitos trabalham duro no silêncio, achando que os resultados vão falar por si. Mas os resultados raramente falam. O mundo reage à imagem, não ao bastidor. Quem não controla a própria reputação, entrega esse controle ao acaso e ao olhar distorcido dos outros. No ambiente profissional, isso acontece quando alguém extremamente competente é ignorado, enquanto o outro, menos preparado, cresce apenas porque sabe se posicionar melhor. Quando alguém é rotulado por um erro antigo e nunca mais consegue se libertar daquela versão. Nos negócios, quando uma marca quebra, não por falta de qualidade, mas por perda de confiança. A maioria sofre porque acredita que justiça guia a percepção. Na prática, a narrativa é quem guia. A leitura fria é simples. Reputação é construída todos os dias, nos detalhes, nas pequenas atitudes públicas,
no que você permite que falem de você sem corrigir. Seu silêncio, neste caso, não protege a imagem. Ele a abandona. Quem domina a própria reputação cria um escudo invisível. Quem ignora esse ponto vira refém de boatos, invejas e distorções. Aplicar essa regra é ser estratégico no que se mostra e no que se cala. Não é sobre mentir, é sobre direcionar foco. Quando alguém tenta destruir sua reputação em silêncio, a defesa nunca é o confronto emocional. É a consistência visível ao longo do tempo. Narrativas frágeis caem quando colidem com padrões sólidos. Regra 2. Nunca ofusque quem está acima de você. Essa é uma das primeiras regras para sobreviver em qualquer ambiente de poder. E quase ninguém percebe quando a quebra. A maioria acredita que ser excelente é suficiente para subir. Mas o jogo não é sobre mérito isolado, é sobre percepção. Quando alguém acima se sente ameaçado, mesmo que em silêncio, essa pessoa passa a agir não para te ajudar, mas para te neutralizar. Não importa o quanto você entrega resultados. Se você desperta insegurança em quem decide, você se torna um risco. No trabalho, isso acontece quando alguém mostra inteligência demais, sem perceber o ego frágil do chefe. Nos relacionamentos, quando um tenta constantemente provar superioridade emocional ou moral. Nos negócios, quando um parceiro começa a parecer mais brilhante do que quem deveria liderar. O erro comum é confundir talento com proteção. Talento sem leitura de ambiente vira alvo. A leitura fria da realidade é simples. Faça quem está acima se sentir seguro, nunca exposto. Valorize-o publicamente, critique apenas no privado. Construa a imagem de apoio antes de construir a de protagonismo. Quando alguém se sente protegido por você, tende a te promover. Quando se sente ameaçado, tende a te bloquear. O poder raramente ataca de frente. Ele age pelas margens. Aplicar isso não é se diminuir. É controlar o tempo do próprio crescimento. Primeiro você constrói confiança, depois espaço, só então autoridade. E quando alguém usar essa regra contra você, tentando te apagar para não perder o próprio lugar, a defesa é observar padrões, não confrontar impulsivamente. Quem reage rápido demais, entrega o jogo. Quem observa, entende. Regra 3. Quem fala demais, entrega mais do que imagina. Palavras em excesso não constroem poder, constroem rastros. A maioria acredita que se expressar constantemente é sinal de inteligência e transparência. Mas no jogo real, cada palavra fora de hora é uma informação que alguém pode usar contra você. O impulso de explicar tudo nasce do medo de ser mal interpretado. E esse medo custa caro. No trabalho, isso aparece quando alguém comenta inseguranças, estratégias ou críticas em ambientes errados e depois se surpreende ao ver essas mesmas informações voltarem distorcidas. Nos relacionamentos, quando alguém revela fragilidades cedo demais e elas viram armas em discussões futuras. Nos negócios, quando negociações são prejudicadas porque uma das partes falou mais do que precisava. O erro comum é confundir abertura com proteção. A exposição raramente protege. A leitura fria é simples. Quanto menos você fala, mais controle você mantém. Quem domina o silêncio escolhe quando revelar. Quem não consegue calar, revela até quando não quer. O silêncio cria assimetria. Quem sabe mais tem vantagem sobre quem fala demais. E quando você fala pouco, suas palavras passam a ter peso. Quando fala o tempo todo, viram ruído. Aplicar essa regra é aprender a pausar antes de responder, observar antes de opinar, entender antes de reagir. Não é se tornar frio, é se tornar consciente. E quando alguém usa o excesso de silêncio para manipular você, a defesa é não preencher os vazios com suposições. Pergunte, observe, confirme. O silêncio também pode ser uma armadilha para quem se apressa em interpretar. Regra 4. Nunca confie cegamente em alianças. Pessoas são fiéis aos próprios interesses antes de serem fiéis a você. Alianças não são feitas de lealdade. São feitas de necessidade. O erro comum é acreditar que a aproximação emocional garante proteção. Na realidade, o que garante permanência é a utilidade. Quando alguém deixa de ser útil, passa a ser descartável, mesmo que exista afeto no meio. No trabalho, isso aparece quando colegas cooperam enquanto precisam de você e se afastam no momento em que já conseguiram o que queriam. Nos negócios, quando parcerias duram apenas enquanto há vantagem clara. Nos relacionamentos,
quando o vínculo só se sustenta enquanto uma das partes supre carências ou interesses específicos. A maioria sofre porque projeta caráter onde só existe conveniência. A leitura fria é entender que alianças são contratos silenciosos. Elas existem enquanto os dois lados ganham. Quem ignora isso se frustra. Quem entende se protege. O movimento estratégico não é desconfiar de todos. É jamais depender emocionalmente de uma única ponte. Quem tem apenas uma saída está sempre em risco. Quem constrói múltiplas conexões nunca fica encurralado. Aplicar essa regra é manter proximidade sem entregar todo o controle. É cooperar sem se tornar refém. É ajudar sem criar dependência absoluta. Quando alguém usar essa regra contra você, fingindo aliança enquanto prepara a ruptura, a defesa é simples. Observe mudanças de comportamento, não apenas palavras. A traição sempre avisa antes de acontecer. As pessoas mudam o tom, não o discurso. Regra 5. Evite chamar atenção antes da hora. A exposição prematura destrói mais trajetórias do que o fracasso. Quando você aparece demais sem ainda ter estrutura, você se torna visível justamente no momento em que está mais vulnerável. O erro comum é confundir visibilidade com força. Na realidade, visibilidade sem base só antecipa ataques. No trabalho, isso ocorre quando alguém anuncia demais seus planos e acaba sendo sabotado antes mesmo de executá-los. Nos negócios, quando um projeto é exposto cedo demais e a concorrência copia, bloqueia ou neutraliza. Nos relacionamentos, quando alguém se mostra por completo antes de entender com quem está lidando. A pressa em ser visto geralmente nasce da insegurança de não saber esperar. A leitura fria é direta. Crescimento silencioso protege. Quem avança em silêncio erra em segredo, acerta em segurança e só se expõe quando já construiu vantagem. O poder gosta de agir nos bastidores, porque é ali que nada pode ser atacado. Quem se revela demais cedo demais, entrega o próprio roteiro ao inimigo. Aplicar essa regra é controlar impulsos de validação. É aprender a se mover sem plateia. Quando alguém usa essa regra contra você, se escondendo para agir quando você menos espera, a defesa é ter atenção. Observe movimentos, não discursos. Quem age no silêncio sempre deixa rastros no comportamento. Regra 6. Nunca queira vencer sozinho quando pode fazer outros vencerem por você. A obsessão por independência absoluta é uma das armadilhas mais silenciosas do poder. Quem tenta carregar tudo nas próprias costas se exaure, se expõe e se isola. O erro comum é confundir autonomia com autossuficiência total. No jogo real, quem constrói sozinho avança devagar e fica visível cedo demais. Quem usa forças externas avança rápido e permanece protegido. No trabalho, isso acontece quando alguém recusa ajuda por orgulho e acaba sobrecarregado, enquanto o outro constrói alianças e multiplica resultados sem se desgastar. Nos negócios, quando um empreendedor tenta controlar todas as áreas e perde visão estratégica, enquanto concorrentes delegam, escalam e dominam mercados. Nos relacionamentos, quando alguém insiste em resolver tudo sozinho e cria distância emocional sem perceber. O desejo de provar força muitas vezes nasce da insegurança de depender. A leitura fria é clara. Poder de verdade é a capacidade de mover outros em seu favor. Quem depende apenas da própria força tem limite. Quem aprende a usar o talento, o tempo e a energia de terceiros expande suas possibilidades sem se expor diretamente. Influência é a arte de fazer o outro agir acreditando que a decisão foi dele. Aplicar essa regra é saber pedir, saber coordenar, saber distribuir. É permitir que outros brilhem enquanto você controla a direção. Quando alguém usa essa regra contra você, tentando se beneficiar do seu esforço sem retorno, a defesa é observar equilíbrio de trocas. Onde só um lado entrega, o vínculo se torna exploração. Regra 7. O desprezo público fere mais do que o conflito direto. Atacar alguém de frente gera resistência, defesa e reação. Ignorar, diminuir, tratar como irrelevante gera algo mais profundo. Desestrutura a identidade. A maioria acredita que o confronto é a forma mais forte de ataque. Na realidade, o desprezo é a forma mais elegante de destruição social. Quem é ignorado começa a duvidar do próprio valor. No trabalho, isso acontece quando alguém é excluído silenciosamente das decisões.
Nos relacionamentos, quando a indiferença substitui a discussão. Nos negócios, quando uma marca deixa de ser mencionada. Não é combatida, apenas apagada da conversa. O erro comum é tentar recuperar espaço com mais barulho. Isso só confirma a perda de posição. A leitura fria é que o status é sustentado pelo reconhecimento, não pela capacidade bruta. Quem controla quem é visto e quem é ignorado, controla a hierarquia. O desprezo força o outro a reagir emocionalmente enquanto você permanece frio. É nesse desequilíbrio que o poder se consolida. Quem implora por atenção já perdeu metade da batalha. Aplicar essa regra exige sangue frio. É saber quando falar e quando retirar a presença. Quando alguém aplica o desprezo contra você, a defesa não é implorar por espaço, é reconstruir valor em outro ambiente, criar nova atenção. Mudar o jogo de lugar. Regra 8. Quem vive preso ao passado perde poder no presente. A memória pode ser uma âncora ou uma ponte. A maioria usa como âncora. Apega-se a antigas vitórias, antigas dores, antigas versões de si mesmo, e passa a reagir ao mundo como se nada tivesse mudado. Mas o jogo muda o tempo todo, e quem não muda junto, se torna previsível. O erro comum é confundir história com identidade. O que você foi não pode limitar o que você precisa ser agora. No trabalho, isso acontece quando alguém se apoia em conquistas antigas, enquanto o ambiente exige novas habilidades. Nos relacionamentos, quando mágoas antigas governam decisões atuais. Nos negócios, quando estratégias que funcionaram ontem continuam sendo usadas, mesmo quando o mercado já virou. O apego ao passado cria falsa sensação de segurança. Na prática, impede adaptação. A leitura fria é clara. Poder exige atualização constante. Quem se reinventa sobrevive. Quem se apega endurece. E tudo o que endurece quebra. Adaptar-se não é trair quem você foi. É preservar quem você quer continuar sendo. O mundo não pune quem erra. Pune quem insiste em repetir o erro por orgulho. Aplicar essa regra é deixar morrer versões antigas de si mesmo sem drama. É revisar escolhas, mudar rotas, abandonar crenças que já não entregam resultado. Quando alguém usa o passado contra você para te limitar, a defesa é simples: mude padrão. Quem muda quebra qualquer tentativa de controle baseada na previsibilidade. Regra 9. O tempo é mais perigoso do que qualquer inimigo visível. Pessoas temem ataques diretos, golpes claros, confrontos abertos, mas o que mais destrói posições é o desgaste silencioso do tempo mal administrado. Quem perde o timing, perde poder sem perceber. O erro mais comum é acreditar que sempre haverá uma próxima chance. O momento ideal quase nunca avisa quando passa. No trabalho, isso aparece quando decisões difíceis são adiadas, até que já não haja mais opções. Nos negócios, quando oportunidades são analisadas por tempo demais e alguém mais rápido as toma. Nos relacionamentos, quando palavras importantes são guardadas por orgulho até que já não façam diferença. Lentidão estratégica é diferente de indecisão. A primeira protege, a segunda enfraquece. A leitura fria é que o tempo não espera alinhamento emocional. Ele favorece quem age com clareza. Quem domina o ritmo, controla o jogo. Aplicar essa regra é desenvolver sensibilidade para o instante. Saber quando agir rápido e quando esperar sem se paralisar. Quando alguém usa o tempo contra você, a defesa é impor prazos internos. Quem controla o próprio tempo reduz drasticamente as chances de ser controlado. Regra 10. Fidelidade sem lucidez é armadilha. Ser fiel pode ser virtude, mas fidelidade cega é uma das formas mais rápidas de se perder. O problema não está em ser leal, mas em ser leal sem consciência. Muitas pessoas confundem caráter com submissão emocional. No trabalho, isso acontece quando alguém defende por anos uma liderança que jamais faria o mesmo. Nos negócios, quando um sócio continua investindo energia mesmo após sinais claros de desequilíbrio. Nos relacionamentos, quando alguém tolera desrespeitos repetidos em nome de promessas antigas. A fidelidade sem reciprocidade transforma pessoas fortes em ferramentas descartáveis. A leitura fria é clara. Fidelidade é moeda de alto valor. Deve ser concedida com estratégia. Onde não há troca, não há aliança. Há exploração. Saber retirar fidelidade também é poder. Permanecer não é sinônimo de valor.
Às vezes, sair é o movimento mais fiel que você pode fazer a si mesmo. Regra 11. A aparência de bondade pode ser a máscara mais eficiente do poder. Pessoas excessivamente gentis raramente são o que parecem. A maioria aprende a desconfiar de quem é agressivo, mas baixa a guarda diante de quem sorri. A bondade ostentada cria confiança rápida, desarma defesas e abre portas. O erro comum é medir intenção pelo tom, não pelo padrão de ações. Gentileza sem custo costuma esconder cálculo. A leitura fria é simples. O poder se adapta. Às vezes conforta, às vezes impõe. A máscara muda conforme a utilidade. Quem entende isso para de se guiar por simpatia e passa a se guiar por coerência. Quando alguém usa a aparência de bondade contra você, observe o que faz quando não ganha nada em troca. É ali que a verdade aparece. Regra 12. Expor o erro de alguém em público cria inimigos que o tempo não apaga. Revelar falhas em público não corrige comportamento. Cria retaliação silenciosa. Estar certo não garante segurança. Humilhar fere o ego, e o ego ferido busca vingança. O poder prefere perder um argumento a perder o controle da situação. Preservar a dignidade alheia em público é autoproteção estratégica. Corrija no privado, preserve no coletivo. Quando alguém te expõe para te enfraquecer, a defesa não é reagir no mesmo palco, é reconstruir posição nos bastidores. Regra 13. O medo é poderoso, mas instável. Quando bem administrado, o medo organiza, impõe limites e cria respeito. Quando mal utilizado, gera ódio e desejo de vingança. O erro comum é confundir ser temido com ser odiado. O medo deve existir como possibilidade, não como presença constante. Quem vive sob ameaça, planeja fuga, não permanência. O poder durável equilibra temor e admiração. Quando alguém usa o medo contra você, a defesa está em criar alternativas. O controle só existe enquanto você acredita que não tem escolha. O instante em que surge uma saída, o poder do outro começa a ruir. Finalmente, todas essas leis apontam para a mesma verdade silenciosa. O mundo não recompensa os mais justos, ele recompensa os mais atentos. Não vence quem é melhor. Vence quem entende o jogo antes dos outros. A estratégia não exige crueldade, exige clareza. E clareza muda destinos. Quem percebe isso para de pedir explicações à realidade e passa a negociar com ela de igual para igual. O mundo não é justo. Ele é previsível. E quem aprende a ler padrões deixa de ser empurrado pela corrente e passa a escolher onde pisa. Nada do que você ouviu aqui é sobre se tornar alguém frio ou vazio. É sobre se tornar alguém lúcido. A lucidez não tira a humanidade de ninguém. Ela apenas impede que alguém seja usado, enquanto acredita que está apenas sendo bom. A maioria das pessoas vive apagando incêndios emocionais, reagindo a urgências fabricadas, tomando decisões sob pressão de medos que nem sempre são delas. Poucos param para distinguir o que realmente importa do que apenas faz barulho. É nessa diferença que nascem as pessoas difíceis de manipular. Quem entende o jogo não vive correndo. Observa, calcula, escolhe. Este espaço existe para quem cansou de viver no automático. Para quem percebeu que a realidade tem camadas, que o poder não grita, ele se insinua, que as relações não são apenas afetivas, são também estratégicas. E que resiliência não é aguentar tudo em silêncio, mas saber quando avançar e quando recuar. Se você chegou até aqui, já não enxerga como antes. Agora você faz parte da minoria que começa a ver os movimentos, antes de sentir os impactos. E é sempre a minoria que redefine o jogo, enquanto a maioria apenas se adapta tarde demais. Lembre-se disso.